E aí, pessoal, beleza? Rapaziada, bora seguir os nossos trabalhos de hoje comentando sobre mais um treinador que caiu na NBA. Pois é, cara, tivemos mais um treinador rodando depois de Adrian Griffin ter sido demitido do Milwaukee Bucks. Chegou a hora do Jacques Vaughn se despedir do Brooklyn Nets. É, meus amigos, nessa manhã o Brooklyn Nets anunciou que Jacques Vaughn não é mais o treinador da equipe. O Vaughn, que assumiu o Brooklyn Nets lá em novembro de 2022, foi demitido, foi mandado embora após 139 partidas. Bom, eu vou iniciar os meus comentários sobre a demissão do Vaughn falando uma frase que eu acredito que a maioria dos torcedores do Nets falaram quando leram a notícia da demissão do Vaughn. Até que enfim o Vaughn foi demitido. Cara, a demissão do Jacques Vaughn, ela já tinha que ter acontecido, já tinha que ter rolado há muito tempo, tá? Há muito tempo. Quando o Bucks mandou embora o Adrian Griffin, o Brooklyn tinha que ter pegado o bonde e já tinha que ter mandado o Jacques Vaughn embora antes do All-Star. Não tinha que ter esperado o All-Star. Tinha que ter mandado embora antes, porque o trabalho do Vaughn é patético desde o início da temporada. Desde o início da temporada, o trabalho dele é patético. E eu não digo que o trabalho dele é ruim, é patético, só por conta da campanha. A campanha é ruim? Nossa, muito ruim. São apenas 21 vitórias e 54 jogos. É uma campanha ruim. Só que a ruindade do Vaughn vai muito além da campanha, vai muito além do número de vitórias. Estamos falando de um treinador que simplesmente não conseguiu fazer nada de bom no Brooklyn nessa temporada. Eu não consigo citar uma coisa boa que o Jacques Vaughn fez. Não consigo. Eu não consigo destacar nenhum ponto positivo do trabalho do Vaughn nessa temporada. E assim, eu não tô de sacanagem. Eu não consigo. Porque, vamos lá, o ataque. O ataque do Brooklyn, nós esperávamos que o ataque não fosse tão bom, não fosse tão produtivo por conta das peças. Só que, meu amigo, assim, não esperávamos ver um ataque muito produtivo, mas também não era para ser a zona que tem sido. O ataque do Brooklyn nessa temporada é uma zona. É um sistema ofensivo que não faz sentido. O Vaughn, ele começou a temporada querendo que o ataque girasse em torno do Ben Simmons. O que é uma loucura. Qual que seria o correto? Qual que seria o arroz com feijão? Montar um ataque em torno do Mikal Bridges. Mas não foi isso que o Vaughn fez. Ele quis montar um ataque ao redor do Ben Simmons. Daí o Ben Simmons foi lá, machucou, ficou mó tempão fora, e o Vaughn, ele simplesmente não conseguiu ajustar o ataque do time. Não conseguiu. E sabe o que mais me deixou revoltado com o trabalho do Vaughn? Foi a forma como ele atrasou, como ele empacou o Cam Thomas. Porque em meio a toda a zona que vinha sendo o ataque do Brooklyn, o Cam Thomas apareceu como um sopro de esperança. Ele apareceu ali metendo 40 pontos, metendo 35 pontos toda noite, sabe? Dando um volume muito bom pro ataque. O Cam Thomas, ele surgiu como realmente essa fagulha de esperança. Só que aí o Jacques Vaughn, por um motivo que eu desconheço, ficava brecando. O Cam Thomas ficava tirando minutos dele, ficava impedindo o desenvolvimento do moleque. Eu não tenho a menor sombra de dúvidas de que se fosse qualquer outro treinador no lugar do Jacques Vaughn,
O Cam Thomas estava com números muito mais expressivos. Mas muito mais. O Vaughn, assim, eu não consigo entender a cabeça dele. Ele tirava minutos do Cam Thomas, que durante uma boa parte da temporada era o melhor jogador do Brooklyn. Foi o melhor jogador do Brooklyn. Então, assim, um ataque extremamente bagunçado, um ataque sem identidade, sem um princípio de jogo. E a defesa, que era para ser o ponto forte aí do Brooklyn na temporada, nós sempre batemos nessa tecla de que o Brooklyn teria um ataque abaixo, mas uma defesa muito boa. A defesa também não tá boa. O Brooklyn tem apenas a 21ª, tá apenas na 21ª colocação em eficiência defensiva na temporada. Uma defesa que tem nomes como Claxton, Mikal Bridges, Cam Johnson, Finney Smith, tinha o Royce O'Neal antes da troca para o Phoenix, teve a volta do Ben Simmons. Essa defesa vinha sendo apenas a 21ª em eficiência. Como assim, cara? E isso porque o Jacques Vaughn, na teoria, é um especialista defensivo. E quando a defesa do time é ruim, tendo um especialista ali, isso diz muito sobre o cara, né? Sobre o trabalho do cara. O cara não tá conseguindo executar a sua especialidade. Então, fora a péssima gestão de vestiário do Jacques Vaughn, hein? Que a gestão de vestiário do cara foi horrorosa. E a prova disso foi o report que saiu hoje do Ian Begley. O Ian Begley reportou que os jogadores do Brooklyn já tinham perdido a fé no trabalho do Vaughn há muito tempo. Os caras não acreditavam nele, os caras não entendiam a cabeça dele. Foi reportado que o Mikal Bridges e o próprio Spencer Dinwiddie, eles não entendiam o sistema ofensivo do Vaughn. E o Dinwiddie, inclusive, fez de tudo para ir embora. Fez de tudo para sair. Então, tudo no trabalho do Vaughn nessa temporada foi uma tragédia. Tudo. Eu até passo um pano pro trabalho dele na temporada passada, porque ele pegou o bonde andando. Ele pegou o bonde andando, viu ali o time dele se desfazer na trade deadline, perdeu o Durant, perdeu o Curry, perdeu todo mundo, chegou um monte de gente nova, então eu passo um pano pro trabalho do Vaughn na temporada passada. Eu passo um pano. Agora, para essa temporada não tinha como passar pano. A demissão dele tinha que ter acontecido e aconteceu. Então, o Brooklyn foi muito certo, foi muito correto em demitir o Vaughn. A pergunta agora é: quem é que vai assumir o cargo? E a resposta para essa pergunta provavelmente não vai agradar os torcedores. A resposta para essa pergunta de quem é que vai pegar o Brooklyn é ninguém. Ninguém. Segundo o Shams Charania, a ideia da diretoria é colocar o interino para comandar o time até o fim da temporada e só contratar um treinador fixo na off-season. Ou seja, meio que a diretoria tá querendo largar a mão da temporada e focar na temporada que vem. E essa é uma decisão, na minha opinião, errada. Errada. Eu entendo que o Brooklyn não tem o melhor elenco do mundo, não tem as melhores peças do mundo. Mas eu acredito que com um bom treinador, com um bom cara assumindo o time agora, dava para salvar a temporada. Daria para levar esse time para o playoff. E aí chegar na próxima temporada com pelo menos um norte, né, bem encaminhado, sabe? Acho que dava para salvar a temporada, só que o Brooklyn não quer. Parece que o Brooklyn tá querendo mesmo focar na próxima temporada. Tanto que foi reportado pelo próprio Ian Begley que um dos motivos que fez a diretoria tomar a decisão de mandar embora o Jacques Vaughn foi o medo do trabalho ruim dele afastar estrelas na off-season, afastar grandes jogadores do time na off-season. Só que
eu acho que você ter um treinador interino, mais um treinador interino, porque o Valg entrou para substituir o Nash como interino, aí depois que ele foi efetivado. Você ter de novo um treinador interino, eu acho que a chance de afastar, a probabilidade das estrelas não confiarem, não terem a vontade de ir pro Nets é a mesma se tivesse o Valg. Então, eu acho que a diretoria ela vai cometer um erro se realmente não contratar um treinador fixo para terminar a temporada, tá? Eu acho que terminar a temporada com um interino não é a melhor decisão. Não é a melhor decisão, mas parece que é o que a diretoria vai fazer. E para fechar aqui o vídeo, para fechar aqui os meus comentários sobre essa questão da demissão do Valg, eu só quero falar rapidinho sobre essas péssimas decisões da diretoria em relação aos treinadores. O cara que assumiu o comando do Nets agora vai ser o 9º treinador do time em 8 anos. O 9º em 8 anos. É simplesmente inviável você ter tantos treinadores assim. E o que mais me pega é que a esmagadora maioria dos treinadores que estiveram no comando do Brooklyn nesses últimos 8 anos fizeram trabalhos horríveis. Tirando ali o Kenny Atkinson, que fez um trabalho muito bom e seria a minha escolha para novo treinador do Brooklyn, se eu fosse, né, o GM, o Kenny Atkinson foi o único que fez um bom trabalho. O resto só fez merda. Só fez merda. E os últimos 2 foram horrorosos, né? O Valg e o Steve Nash. Então, a diretoria, ela precisa aprender a escolher melhor os técnicos. Eu acho que acima de conseguir um grande técnico ou uma grande estrela, coisa que eu acho difícil de conseguir, eu não vejo hoje uma grande estrela querendo ir para o Brooklyn Nets, mesmo estando em Nova York, mas acima de querer isso, de conseguir isso, o Brooklyn precisa ter uma diretoria mais competente. Uma diretoria que tome decisões melhores, porque assim, Sean Marks e companhia ali tem sido, pelo menos, o puro suco da incompetência. O puro suco da incompetência. Então, só para finalizar, eu acho que a diretoria acerta em demitir o Valg, mas erra em não pegar um substituto. Só que, ao mesmo tempo, e não pegar um substituto fixo, né? Vai pegar um cara para ser interino, mas não um cara fixo. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho um certo receio desse substituto fixo, porque o histórico dessa diretoria não é muito bom, né? Não é muito bom. Normalmente, sempre contrata um cara horroroso. Então, eu tenho um certo medo desse futuro aí do Brooklyn Nets, cara. Parece que o Brooklyn é uma das franquias mais perdidas da NBA. É uma franquia que tem seus talentos, que tem seus valores, que tá num mercado muito bom, só que por ter uma diretoria horrorosa, é uma franquia que simplesmente não sai do lugar. E quando se move para algum lugar, é uma regressão. É uma regressão. Então, o futuro desse Brooklyn Nets, ele é meio nebuloso, cara. Ele é meio nebuloso e eu tenho sérias e grandes dúvidas sobre o que esse Brooklyn vai conseguir fazer nesses próximos anos. Eu tenho muitas dúvidas, velho. Muitas dúvidas mesmo. Mas é isso, gente. Já que Valg tá fora, o interino deve ser anunciado nos próximos dias e provavelmente esse interino deve comandar o time até o fim da temporada. O que você achou da demissão do Valg e o que você acha dessa decisão da diretoria, dessa posição da diretoria de contratar um treinador fixo só na off-season? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para seus amigos.
E é isso, tá bom? Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e tchau, tchau.